terapia, né? Por que será? Nós sabemos que de tempos em tempos, muitas vezes nós deixamos de lado a nossa saúde emocional. E aí, por meio de um pensamento livre, é evidente que a gente vai ter uma ação muito mais proativa, muito mais dinâmica e muito mais inteligente. Eu falo para vocês que o autoconhecimento, ele é um conhecimento de si próprio. Pessoal, quanto mais vocês tiverem isso, mais vocês vão se conhecer. As suas características, as suas qualidades, as suas imperfeições, os seus sentimentos. É uma descoberta. E cada faixa etária é uma fase. Fazer uma terapia aos 10 anos é diferente de fazer uma terapia aos 17, 18 anos, aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 60, aos 70, aos 80 e que seja aos 90. Por quê? Porque cada um está passando por um processo. Então, o que era, hoje já não é mais. De repente, são novas emoções, novos comportamentos. Então, autoconhecer é caminhar para dentro de si, avaliando cada ponto positivo, aquilo que pode ser mais aperfeiçoado na busca de sua melhor versão. É um processo, pessoal, que, como eu falei para vocês, que dura uma vida que vai entender nossos propósitos, os nossos caminhos, tornando as nossas escolhas muito mais assertivas e nos dando uma maior segurança. Então, somente por meio do autoconhecimento é que podemos alcançar uma vida em equilíbrio. Para quem está num processo de terapia, pode dizer isso. É a partir desta ação que nós vamos amadurecer as nossas emoções, nós vamos perceber de uma forma mais autêntica, muito mais plena, tudo que faz sentido. É a chave para o sucesso, pessoal. É a chave para o sucesso. Eu mesma, ontem, anteontem, eu venho conversando muito com algumas amigas e falando por que algumas pessoas se comportam assim, por que algumas pessoas são assim, por que algumas pessoas não ligam para saber como é que você está, por que tal pessoa é assim. Então, a gente não está julgando, né? Eu não julgo ninguém. Mas no processo de autoconhecimento, esta pessoa pode se conhecer melhor porque ela não está conseguindo ver. E quem sofre, quem está do lado, quem acompanha, né? Muitas vezes dentro de uma família pode ter uma pessoa que tem um componente, todos sofrem. Por quê? Porque a pessoa que precisa ser trabalhada, trabalhar o autoconhecimento, não está se propondo a isso, né? Então, por isso que é muito importante. Com os benefícios do autoconhecimento, as pessoas vão poder reagir de formas diferentes em cada situação da vida, vão perceber fatos que impactam nossos sentimentos e emoções. Isso é muito importante. Nós vamos descobrir o nosso propósito. Gente, cada faixa etária, a minha fase hoje, né, aos 60 anos, é diferente de quando eu tinha 20, 30 anos. Quais são os meus propósitos, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal? A gente realmente procura se sentir mais confiante em nós mesmos e nos outros, né? A gente começa a ver a vida e os problemas sobre uma nova ótica. É totalmente diferente. Por isso que eu falo que quem está em terapia está subindo um degrau a mais da inteligência emocional. E é verdade, quem faz terapia é diferente de quem não faz, né? Por quê? Porque a gente começa a respeitar mais as diferenças, a gente começa a se valorizar mais as nossas competências, as nossas habilidades, a gente começa a desenvolver o amor por si mesmo, que é a compaixão, né? O quanto é importante, não é egoísmo, pessoal, não é.
é um amor que a gente tem que ter pela gente. Várias vezes eu falo sobre isso aqui na minha live, né? Fortalecer mais a autoestima, cuidar mais da gente, ter mais empatia, né? Pequenas atitudes diárias que vão levar você a se conhecer melhor, né? Por quê? Porque é isso, né? Hoje eu chamei uma grande conhecida minha para vir fazer faxina na minha casa. Ela me trouxe um presente, uma toalha muito bonitinha, né? De mão, uma graça, assim, o carinho que ela chegou 6 horas da manhã, ela tá aqui até agora, porque ela quer. Então, pequenos gestos fazem toda a diferença, né? Isso é muito importante, são pequenas atitudes que você fica olhando e fala, gente, que bom receber tudo isso, né? Entender os seus limites, porque às vezes a gente precisa falar os nãos, não como egoísmo, mas para se preservar e se cuidar melhor, né? Analisar as próprias situações, a gente não faz as coisas assim no olhômetro, a gente analisa no nosso dia a dia, né? Não ter medo de mudar de opinião, porque isso está fazendo parte do processo de se conhecer e também de construir a sua própria identidade, né? E quando a gente identifica os nossos sentimentos, as origens, e a gente classifica os nossos sentimentos, a gente começa a ter maior segurança nas situações mais complexas que existem. Fica muito mais fácil a gente lidar com todas essas situações. Ficou claro para vocês nesse sentido? Por isso que é importante a gente desafiar-se ao iniciar esta, eu chamo de caminhada, tá, gente? É um processo de autoconhecimento, encontrando a melhor versão, tornando-se protagonista da sua vida, porque você, né, a gente chega num ponto da vida que a gente é uma protagonista, né? E seja o melhor para você e também para o mundo. Isso que eu estou fazendo para vocês foi uma descoberta na quarentena. Há quanto tempo eu já vinha pensando em algo e eu concretizei esse Se Livre Você. Por quê? Porque ajudar as pessoas, conversar com vocês, passar o meu conhecimento para vocês, o que hoje eu faço com a minha vida, né? E por isso que quem tem consciência de si consegue se empoderar-se da capacidade de dirigir a sua vida. Quem não gostaria de tudo isso? Só através do autoconhecimento. Se você começa a refletir mais sobre você, conhece mais a sua família, os seus amigos, o grau de influência dessas pessoas na sua vida é muito importante para tornar muito mais, tomar posicionamentos diante do mundo. Então, pessoal, o autoconhecimento é entender, né, o que você está sentindo, né, como você reconhece as suas capacidades e também os seus limites. Gente, nós somos seres humanos, né? Somos perfeitos? Não. E quando existe essa consciência das nossas habilidades e das nossas competências, é capaz da gente, né, conseguir traçar metas, traçar objetivos, transformando os nossos sonhos em realidade. Vocês não podem imaginar o quanto isto é gratificante. Quem falou agora que essa caminhada, como você chama, é um excelente investimento. Eu não sei quem que é, mas gostaria de saber. Mas é exatamente isso, é um investimento. E vou falar para vocês, muitas vezes a gente acaba pagando um valor por isso, né? Mas um valor que é um investimento que é muito importante para a gente nesse momento, né? Então, por isso que eu falo, conhecer a essência é transformador e traz um entendimento maior das ferramentas que tem para realizar o que deseja. É algo gradativo, porque ele é maleável e pode ser modificado ao longo da vida. O cérebro da gente precisa ser treinado
para ele ter comportamentos inteligentes e poder transformar em hábitos. Gente, vocês sabem que tem alguns autores que falam para virar um hábito, normalmente em 21 dias. Se você manter 21 dias seguidos, você cria um hábito na sua vida. Isso é para atividade física, isso é para tudo, né? No entanto, é preciso fazer isso com cautela, sentir as emoções, né? Então, a inteligência emocional hoje é uma questão bastante discutida nos dias de hoje, justamente devido ao aumento do número de pessoas, né, que sofrem com algumas doenças psicológicas, né, como às vezes uma depressão, uma ansiedade, né, mas o equilíbrio para essa pessoa conseguir tem a ver com essa flexibilidade emocional, de poder conseguir conviver com as experiências, né, que vão e se vêm e vão, sem apego, sem fugir e nem se reprimir, porque quando a nossa mente está calma, nós sabemos como responder, fica muito mais fácil. Talvez, gente, seja preciso checar os nossos limites, né? Quantas vezes a gente fala, chega, não vou ligar mais, eu não vou fazer mais, não vou, é um limite. Mas isso eu falo para vocês, não é egoísmo, pelo contrário, a gente tem que checar os nossos limites, né? Por quê? Porque às vezes a nossa mente tá tão cheia de medo, de tristeza, de opções que são ilimitadas, e trata-se de uma escolha para você poder lidar com a sua flexibilidade. Por quê? Porque a vida, ela é feita de emoções e elas vão se alternando. É como eu já falei uma vez, como crianças em uma gangorra. A analisar o que nos faz sofrer ajuda a equilibrar essa balança e essa tal força pode ser treinada. Que bom! Então, trata-se de você escolher a sua flexibilidade, né? Já que tudo isso, a tecnologia nos dá atendimentos online. Hoje nós temos meditação, que nós vamos marcar essa meditação para fazer juntas, né? Uma atenção plena, o mindfulness, a meditação guiada. Essas são práticas, pessoal, que eu faço hoje em dia, que ajudam muito a gente focar nossa mente, abaixa a adrenalina e o cortisol e ajuda a gente se concentrar mais no momento presente. Agora, eu como psicóloga, eu uso de instrumentos na construção do meu paciente para uma vida melhor, com mais serenidade, com mais equilíbrio. E o caminho parece contar com 2 elementos. Lucidez, né? Que a lucidez que quando você consegue clarear para poder interpretar as causas das emoções negativas, e capacidade de desenvolver as positivas, que todos nós temos e às vezes a gente desconhece, que são fontes de energia, né, para que as nossas pernas emocionais deem um impulso para a gangorra reverter a posição e atingir o ponto de equilíbrio.